como empreendedor aí da construção civil, você vê ainda muitas oportunidades nesse segmento? Mas eu acho que isso é uma coisa que o setor da construção civil tinha que mudar isso. No caso, já tem um revestimento. Qual que é o processo? Tem uma piscina lá com um revestimento. Vocês precisam fazer uma demolição ou o produto faz por cima? Salve, salve, galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. Aqui nós falamos de construção civil. Então, nós entrevistamos pessoas que têm grandes histórias. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos ter um papo aqui com o Eugênio. Eugênio é um empreendedor nato dentro da construção civil. Vocês vão ver a história dele aqui. São várias empresas, ele vai contar aqui um pouco sobre algumas delas e a gente vai realmente ter uma aula de empreendedorismo dentro do nosso setor, que é o setor da construção civil. E aí, Eugênio, tudo bem? Tudo ótimo, tranquilo. Queria te agradecer primeiramente aí pela disponibilidade, tá? De você estar vindo aqui, bater esse papo com a gente aqui e ensinar um pouco aí, né? Essa galera jovem aí sobre como empreender dentro desse mercado, que é um mercado maravilhoso da construção civil. É importante, né? Ter coragem, né, para empreender. Meter a cara e ir pra cima, né, Eugênio? É verdade, é só luta. Só luta. Vamos lá, Eugênio. Como tudo começou? Você tá há quantos anos nesse mercado? No mercado de construção civil, já atuei em vários setores, né? Eu já estou no mercado já há 20 anos, basicamente. Na Bastante, verdade, hein? 20 anos não, vai para 2000, vai para 24 anos agora Nossa. de construção civil. Eu comecei, cara, quando eu era funcionário público, comecei através de um programa da prefeitura chamado Camp Norte, e trabalhando nessa Secretaria de Educação, eu acabei fazendo um curso de técnico de edificações. Aí já era concursado, em 2018 fui concursado, então eu consegui trabalhar no setor de obras lá, comecei como orçamentista. Então, minha função era quantificar os projetos de obra de escola. Então o que fazia? Eu pegava lá, projeto estrutural, aí vamos quantificar aço, quantificar concreto, escavação, apelamento, então começamos a fazer essa parte. Depois aí se passa a quantificar elétrica, quantificar hidráulica, parte de arquitetura, né? Alvenaria, reboco, telhado. E aí nós passamos também a fazer a parte de orçamento de obras. Você pega uma experiência no setor, vai para a parte de orçamento de obras, aí você aprende o que é composição, o que é insumo, você começa a entender todo percurso de obra, como é que você nasce uma obra do papel até ela virar realmente um prédio, né? Então é muito bacana. Fiquei lá até 2006, aliás. Quando foi em 2006, eu fui trabalhar, fui a convite, né? Eu já estava querendo mudar de setor. Porque... Até então você não estava empreendendo? Não. Eu estava como funcionário público mesmo. Só que quando você começa a olhar assim pro futuro, e no setor público você tem muita gente que está 20 anos no mercado, você tem gente que está 30 anos no mercado, e o cara faz a mesma coisa todo dia. Tem gente que passa a vida toda fazendo a mesma coisa, né, gente? Mesma coisa. Porque o setor público, ele não varia, né? O cara tem lá, o pessoal fala assim, estabilidade, né? Isso. Tem uma estabilidade, eu vou aposentar aqui, né? Exatamente. Meu, como que o ser humano consegue, cara? Eu não entendo isso. Eu também não entendo, não aguento, né? Eu não aguentaria ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. E eu via isso aí e falava, pô, não quero isso pra mim, né? Aí o que aconteceu? Você tinha muito contato com construção, com construtora, com engenheiros, né? Já que tá há anos no mercado. E aí a gente recebia convites para você sair dali e trabalhar em construtora. Só que aí tem aquela questão de se abrir mão desse, entre aspas, estabilidade, né? E ir pro mercado. O mercado já é diferente, né? O mercado privado, você tem que ter mérito, né? O cara Tem que ir pra cima. não trabalha, você não ganha, né? Então você tem que estar ali certinho. Então eu acabei aceitando desses convites, passei a ajudar uma construtora a fazer um departamento de orçamentos e custos. Então qual era a minha função? Orçar as obras, que eles participavam dessa obra de escolas, orçar as obras e participar da licitação. Então, porque eu tinha um know-how de licitação. Então eu fiquei nesse cargo, com eles lá 3 anos. Mais ou menos 2 anos nesse cargo, fazendo parte de Aí você orçamentos. saiu do público e foi para uma consultora privada. Privado, exatamente.
E aí eu fiquei com eles cerca de 3 anos, 2 anos fazendo essa parte de orçamentos e licitação, né? E aí eu falei, pô, eu quero mais, né? Aí já começava meio que avaliar a questão de você empreender. Então, cheguei no meu chefe na época e falei, olha, eu quero tocar obra, quero ser gestor de obra. Nesse período, eu estava cursando engenharia civil. Então, aí ele me deu a oportunidade e falou assim, ó, você quer mesmo? Quero. Então, tá bom. Prepara alguém para cuidar do setor de orçamentos, que eu te deixo você ir cuidar da parte de gestão de obras. Aí eu Porque fiz tinha que isso. ocupar seu lugar, né? Exatamente. E aí eu acabei, treinei uma pessoa que ficou no departamento e eu passei a gerenciar a obra. Então eu passei a fazer cobertura de quadra de escola, gerenciar a execução de prédio de escola, tudo na área escolar. E nesse período foi quando eu falei, pô, eu quero abrir uma empresa. Porque acontecia, eu era gestor de obras e eu olhava assim a nota fiscal, eu fazia a medição dos empreiteiros, Você né? fala, nossa, quanto esse cara tá ganhando, cara? Exatamente. Eu olhava assim e falei, caramba, a medição do cara é 50 mil, mano. Você olhava e falava, não é possível. Não é possível. Eu olhei e falei assim, pô, é uma área boa, né? Então aí foi a ideia. Eu falei, pô, vou abrir uma empresa. Aí eu chamei meu chefe, mesma coisa. Eu falei, ó, cara, eu vou abrir uma empresa. Ele até na época falou assim, você tem certeza, cara? É dor de cabeça e tal. Eu falei, não, eu quero fazer, eu quero abrir uma empresa. Ele falou assim, então faz o seguinte, abre uma empresa que eu te repasso as primeiras obras. Foi o que eu fiz. Aí eu abri a primeira empresa, Demaio Engenharia, junto com a minha esposa, Ali né? foi o quê? 2010, mais ou menos? 2009. 2009. Foi quando eu abri a primeira empresa, aí eu combinei com ele de ele, com uma empresa nova, até comentei, estava comentando aqui, empresa nova no Brasil tem uma dificuldade muito grande, né? Que você quer começar a trabalhar, só que você não pode, porque a empresa tem um ano não tem ainda um ano de existência, tem aquela questão que toda empresa com 1 ano, 2, 3 anos vai à falência, né? Fecha. Eu acho que falta um incentivo grande, assim, da parte de governo, prefeitura, estado, governo federal, para pessoas da área de construção civil empreender mais, né? Até estava comentando, essa questão do podcast é uma coisa muito bacana, porque eu acho que para nós, que é da construção civil, falta um pouco esse tipo de incentivo, assim, de visão, né? De você divulgação do setor. Então, eu acho que Sim. é um setor ainda muito fechado e falta um pouco disso na mídia, na internet. Então, seria legal se tivesse mais coisas nesse sentido, assim, né? Divulgar Sim. mais o trabalho, como é que funciona o trabalho, como é que é um projeto, como é que é uma obra, as dificuldades que a pessoa às vezes passa, né? No dia a dia, né? Não é? Você trabalha com você, sabe que passa por isso, né? Sim. Então, começo de obra, cara, é muito difícil. Eu tenho uma experiência que até eu achava absurda, assim, porque quando o cara se forma, você sai da faculdade está formado, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um técnico, um eletrotécnico, a ideia que eu tenho é que o cara saiu da faculdade, pegou o diploma, o cara tá habilitado. Sim. Então, o cara pode fazer, se daria, pô, se você tiver um parente que formou engenharia civil, você vai dar uma casa para ele construir. Você fala, o cara estudou, engenheiro, Você deu o diploma, você falou, pô, o cara é tá habilitado, né? pronto. Pois é. Só que, cara, por incrível que pareça, no estado, na prefeitura ou governo federal, não é desse jeito. O que eu quero dizer? Quando eu tenho uma experiência, e quando eu fui participar da primeira licitação, eu tinha que fazer uma ampliação de um vestiário. É até um edital da CPTM. Eu tinha que fazer uma ampliação de um vestiário. Então você tinha meia dúzia de vigo baldrame, meia dúzia de pilar, uma lajinha e tal, não sei o que. Cara, o edital, eu fui na visita técnica, o edital dizia tanta coisa, Tanta informação. Não, cara, o edital exigia, primeiro acervo técnico, uma pancada de coisa, que tal. Aí você entra naquela questão de balanço, de CND, não sei o que lá e tal. Então, eu acho que tudo isso cria uma burocracia muito grande para empresas pequenas que estão começando no mercado. Não, o cara não consegue. Não Se consegue. não tiver alguém como você que já passou pelo processo, Não ele dá. vai falar, meu, não vou nem, eu vou parar no meio do caminho. Então, a gente tem muita dificuldade com isso. Então, foi legal esse meu primeiro patrão, assim, que ele falou assim, não, primeiras obras suas eu te arrumo, né? Teve alguém pra te ajudar ali, te pegar na mão. Eu acho que o pessoal podia dar uma atenção nisso, assim, sabe? Deixar algumas pequenas obras nessa questão para pequenas empresas, olha, sem muitas exigências, só o básico mesmo, ó. Você tem que ter um engenheiro civil ou um engenheiro elétrico ou alguém, responsável técnico que vai emitir a RT, e você pode fazer essa obra aqui. E o resto da documentação, as básicas, comprovante e tal. Mas, enfim, voltando um pouco para a questão de empreender. Então, esse meu patrão, ele me passou as primeiras obras. Quando eu estava com mais um ano com ele, em 2010 mais ou menos,
através de um network com parceiros, com pessoas que trabalhou comigo, aí ele indicou para uma obra no Hospital das Clínicas. Aí foi a primeira experiência que eu tive no setor de obra hospitalar. Entendeu? 2010, 2010. 14 anos já. É. Aí nós ali você já entrou como empresa. já entrei como empresa, né? Então aí já começamos a fazer a parte de fachada de concreto aparente, revisão de caixa de água pluvial, Vai lá. manutenção, Foi. Pode continuar. reforma de consultório, essas coisas assim. Então, nesse período, logo depois a gente teve, lógico, a indicação para um outro hospital, que aí foi muito bacana. Foi trabalhar na parte do Hospital do Crinorte, no Hospital do Mandaqui, que foi indicação, e assim nós fomos crescendo no mercado, começando a ser indicado e tal, para outras obras, começar a conhecer esse setor mais especificamente, atuar mais com a parte específica de obra de hospital, entendeu? E logo depois a gente começou então a fazer salas de raio-x, sala de tomografia, salas de ressonância, reforma de fachada de hospital, e hoje nós estamos até hoje fazendo isso. Então são 14 anos aí especializado no setor aí hospitalar. Aí o que acontece, em 2016, a gente passa, todo mundo que trabalha com obra tem aquela sobra de material, né? O cara tem sobra de material, o cara tem galpão para guardar ferramenta. Quando não, o cara guarda em casa, né? Muitas vezes na garagem. Ah, no começo, até no carro. Até no carro, na garagem, É. num quarto, num canto do quarto da casa. E a mulher adora. A mulher adora, as mulheres amam isso aí. É. Aí eu tinha muito ferramenta, cara. Eu tinha andaime, eu já tinha betoneira, eu já tinha martelete. Aí eu já tinha resto de tinta, massa, que sobra o saco de cimento. Vai sei o quê. juntando. E vai juntando aquele monte de coisa. Aí a gente começou a ter Foi minha esposa, eu falei, pô, vamos montar uma loja? Já que tá, né? Aí surgiu a ideia. Aí nós abrimos a Dom Vilares, loja de material de construção. Então a segunda empresa, né? Segunda empresa. Em 2015, mais ou menos. Na verdade ela é de 2013. É que 2015 foi quando a gente comprou, porque a gente ficou naquela dúvida, eu compro uma pronta ou abro uma do zero, aquela coisa, né? Sim. Como a gente tinha experiência de como é que funciona para abrir uma do zero, toda aquela questão, primeiro ano, os caras não faturam, não sei o quê, nós pegamos uma já aberta. Já tá funcionando. Já funcionando, né? E aí foi tocando as duas empresas, e em 2022 nós achou interessante entrar no setor de energia solar. 2022, 2 anos atrás. Depois da pandemia já. Depois da pandemia. Porque acontecia, a gente tava aquele boom também da questão de energia solar, que até então já tinha, Sim. mas não tinha aquele... Não era uma divulgação, né? Não era uma coisa que tava crescendo. Era poucas pessoas que tinham conhecimento, né? E aí nós resolvemos entrar no setor também de painel solar. Aí criamos a Clima e Energia Renovável. Caramba. Terceira empresa já. Para casar obra, o comércio e esse painel solar. Que legal. E depois da só pandemia 2010. teve um boom também, porque muitas pessoas foram morar em casas, né? Ali na pandemia. Eu mesmo morava num apartamento. Na pandemia, fui morar numa casa. Sim. Porque aí tinha piscina. Eu morava na época no Rio de Janeiro. Aí veio lá a pandemia, travou tudo. Eu falei, cara, e agora? Aí eu fui morar numa casa com piscina, porque a gente tinha ali consegui usar, né? No prédio fechou, né? A área de lazer. E eu acho que teve esse movimento, e aí eu acho que cresceu também a questão da energia solar nessa época depois da pandemia, né? Porque aí é o setor que na época você fica em casa, consequentemente, o consumo de energia vai lá para cima, né? Quem tem ar-condicionado passa a usar o tempo todo ar-condicionado de casa, quem quer Vai ficar o dia todo em casa trabalhar ali. em casa vai usar mais a geladeira, Então acabou aumentando bastante. Aí começaram a procurar essa parte de energia solar, que é uma economia gigante, não tem comparação, né? Exatamente. Então teve um crescimento muito bom nesse período. Ainda tem ainda, né? Hoje em dia, recentemente eu fiz um orçamento para um condomínio aqui na região do Campo Belo, que os caras queriam ocupar toda a parte do telhado e uma parte de um clube que eles têm dentro do condomínio com painel solar. Dava 300 e poucos painéis solares, mais ou menos. Caramba, grande. Grande, o setor é realmente muito bom, né? Tem muita gente atuando já nesse setor. E então vocês têm hoje nesse segmento você faz a obra, você executa, né? Você vai lá numa casa, o cara quer colocar lá a placa solar, Isso. projeto todo, né?
Então vocês vão lá, fornecem e executam. Isso. Aí tem lá o depósito, né? Que eu inclusive fui conhecer. Sim. E além disso, você faz as obras hospitalares, né? A obra hospitalar ainda é nosso principal cliente, assim, né? O principal carro-chefe. E aí, segundo, vem o depósito, e terceiro, vem as questões de painel solar, de instalação, né? Mas a gente atende também. Agora mesmo eu tô com um cliente que eu estou instalando em Flanco da Rocha, Painel. né? Painel solar. E é uma coisa que ele quer instalar esse painel solar, porque também ele quer instalar um aquecedor de piscina, então a energia vai aumentar muito, então ele tá querendo instalar painel solar para evitar Já esse para crescimento. economizar um pouco, né? Exatamente. Então, hoje você vê, ô Eugênio, você como um empreendedor aí da construção civil, você vê ainda muitas oportunidades nesse segmento? Demais. O setor da construção civil, se eu não me engano, acho que agora, não sei se ele é o terceiro ou quarto do PIB, assim, né? A construção civil acho que contribui com 6%, se não me engano. E é muita gente que trabalha no setor da construção civil. Mais de milhões de pessoas, direto e indiretamente, né? Sim. Então eu acho que tem capacidade, já foi muito mais, né? Não sei se você já acompanhou. Em anos atrás, o setor da construção civil era muito maior. Na verdade, eu acho que ele pode voltar a contribuir com o que ele contribuía antes e passar ainda, crescer mais, né? Porque Sim, realmente é muito grande. Muito grande. sim. E tem muitas pessoas que se formam, como você falou, acabei de me formar em engenheiro civil, arquitetura ou qualquer outro segmento da construção civil, e muitas vezes fica um pouco perdido, né? Fica perdido. Então, você acha, se você pudesse dar um conselho, o cara acabou de se formar, igual na sua época, como engenheiro, como ele criar, assim, uma bagagem? Você acha que ele deveria entrar numa consultora? Cara, eu acho que o cara primeiro ele tem que ter uma disposição, né? Disposição para aprender. Porque acontece o seguinte, profissionais no mercado, você tem bastantes, assim, profissionais experientes, né? Só que às vezes a pessoa ela quer muita facilidade. Então, lógico, você está começando, você tem que começar por baixo mesmo, entendeu? Tem muita coisa que você vai ter que trabalhar dobrado, você vai ter que entrar mais cedo, sair mais tarde, né? E hoje em dia eu acho que falta gente para isso. Igual, eu gostaria de poder é, delegar mais coisas para uma outra pessoa. Hoje em dia tem muita coisa que eu mesmo faço porque a dificuldade de delegar para alguém que queira assumir aquela responsabilidade é muito grande, entendeu? Você acha poucas pessoas que estão à disposição de, às vezes, ganhar um salário que nem não é tão alto, lógico, um pouco mais baixo porque ele está começando, mas eu acho que o principal não é nem questão de salário, o principal é uma questão da a pessoa querer mesmo assumir o compromisso, sabe? Porque assim, ó, você é do setor da construção civil igual eu, então você conhece. O cliente, quando ele contrata você para executar uma obra, lógico, ele olha preço também, mas eu acho que ele olha primeiro o compromisso que você tem com ele. Então, na minha área, por exemplo, quando você vai fazer uma obra de hospital, o cliente muitas vezes ele fala o seguinte, fala, olha, eu preciso desse setor em 3 meses. Você consegue fazer? Isso quer dizer que você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar de manhã, de noite, você vai, às vezes, trabalhar de sábado, de domingo, porque você tem um prazo para você cumprir, né? Então, hoje em dia, você acha gente que às vezes não quer esse compromisso, entendeu? Então, você fala para ele, meu, essa obra tem 3 meses para acabar, então a pessoa, ela não está muito preocupada com isso. Então, ela entra muitas vezes para trabalhar, quer o salário, mas ela não quer o compromisso, entendeu? Aí a dificuldade é muito grande. Sim, aí ele pode trabalhar no setor público, É, privado, que a conta não vai fechar para ele. não vai fechar, exatamente. E eu tenho essa preocupação. Quando eu vou com o cliente, às vezes, eu estou com um cliente agora que eu já fiz uma revisão de projeto para ele 5 vezes. Então, Só no projeto. eu desenho o projeto e levo para ele. Eu falo para ele, olha, coloquei isso aqui, essa sala tá aqui e tal. Tá de acordo, tá bom, o que que o senhor acha? Muitas vezes ele fala, não, tem como mudar essa sala de lugar? Tem como fazer Isso para né? construção de uma casa, é isso? Isso para construção de um hospital. Hospital. Da reforma de hospital, de um PS. Então aí você vai falar, não, beleza, ok. Aí você leva isso de volta para o AutoCAD, altera esses projetos, marca uma nova visita e apresenta novamente. Então, isso tem que ter disposição, ter dedicação. Você tem que entender que o cliente é o seguinte, ele quer gastar, só que ele não quer ficar gastando, quando chegar no final ele olhar e falar assim, puxa, ele podia ter feito diferente. Ou então, isso aqui não ficou bom. Ele quer já fazer de uma forma que ele vai levar aquela obra durante muitos anos, utilizar aquele espaço durante muito tempo, até fazer uma nova reforma. Então, muitas vezes, isso no projeto, você tem que gastar mais tempo no projeto e quando você for para a execução, você já está com uma coisa bem direcionada, né? Muito mais fácil. Já tá projetado, né? Já tá projetado de uma forma que você
vai executar e vai ficar bom. O cliente vai ficar satisfeito, né? Exatamente. Não tem alteração durante a obra, que alteração durante a obra geralmente é dor de cabeça, né? Exatamente. Você planeja, projeta algo e muda tudo. Isso realmente acontece bastante, né? Acontece. Eu tenho uma certa resistência com obra de pessoa física por causa disso. Exatamente. Obra de pessoa física, você começa de um jeito, planeja e ela sai. Você vai fazer um porcelanato de 80 por 80. Aí o cliente olha, passa em algum lugar, em alguma loja, e fala: não, eu vi o porcelanato de 1,20 por 1,20. Aí ele fala: pô, vamos trocar. E às vezes ele quer o mesmo preço, né? Ele acha que é tudo igual. Tudo igual. Porque às vezes o cliente não entende mesmo. Ele acha que, não, você vai colar o piso. Então, isso eu até fazer um comentário rápido aqui. Eu às vezes assisto uns programas de construção, né? Principalmente de fora, né? TV a cabo e tal. E eu acho engraçado uma coisa que eu acho que no Brasil a gente podia ter. Geralmente, não sei se é programa também, né? Não conheço muito. Mas às vezes o cara fala assim, ó, tem uma verba de 150 mil. O que eu consigo fazer com isso nessa casa? Eu acho legal isso aí. Sim. Porque se você tiver isso direcionado, se o cliente chamasse e falasse, ó, João Paulo, eu tenho aqui 300 mil. Eu tenho essa casa, eu quero fazer uma reforma. O que eu faço com esses 300 mil? Sim. E você falar assim, cara, com esses 300 mil você consegue fazer a garagem, a sala, a cozinha, não sei o que lá, não sei o que lá. É um jogo claro, né? Eu acho que é uma cultura nossa, do brasileiro, né? Exatamente. Parece que o cara vai falar, será que se eu falar que eu tenho 300, o cara vai usar da forma correta? Sei lá. Isso, acho que o cara fica meio desconfiado. Fica desconfiado. Então, o cara vê, quando você chega a fazer uma visita, eu faço muita visita, às vezes, em residência, né? Você chega a fazer uma visita, você pergunta pro cara, mas quanto você pretende gastar? Aí, às vezes, o cara não quer falar. Isso assusta, não tá acostumado, eu acho. Não. Não sei. Quanto você acha que vai dar? Ele quer ouvir o seu preço, né? Não sei se é pra fazer uma comparação. Às vezes o cara fala, pô, o outro falou que é 5, o outro falou que é 20 e o outro falou que é 10. Vou ficar com o do meio, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que o setor da construção civil tinha que mudar isso. Tinha que começar a adotar uma questão de instrução mesmo, de educação, de cultura, mudar um pouco essa cultura. Pra pessoa entender que é o seguinte, o cara da construção civil, que vai construir uma casa para um cliente, ele é um parceiro, né? Ele tem que ser ele é um fornecedor. Em algum momento, aquele cara também é um cliente de outra pessoa, né? E ele quer tratar do mesmo jeito, quer ser bem tratado, quer tratar direitinho, então, com uma certa confiança, eu acho que isso falta. O brasileiro eu acho que não tá pronto para isso, né? Eu acho que é uma questão de maturidade, mas eu concordo com você que seria excelente. Uma outra coisa que assim, a gente sempre tem, eu aprendi com isso, tá? Sim. Eu tô em uma obra e começa a ter ali durante a obra mudanças, né? Se você fizer e você não combinar antes, você vai tomar prejuízo. Porque o cliente vai achar, por exemplo, mecânico, você deixa o carro lá para arrumar o carro. E aí começa a ter lá, o cara começa a mexer, ele vai descobrir o que tá acontecendo. Aí ele fala, Eugênio, normalmente o mecânico fala, né? Você vai gastar mais X, você aceita. Sim. Se você confia no cara, você fala, faz aí, mas essa relação é uma relação um pouco... eu acho que o brasileiro ainda não tá pronto para isso. Então, assim, se você tem ali uma obra e você começa a ter muita alteração, você tem que parar e falar, olha, você vai gastar mais tanto. Tudo bem? Documentar no WhatsApp, documentar no e-mail, né? O WhatsApp é a melhor coisa, né? Sim. Porque já fica documentado. Porque recentemente mesmo, eu comecei a fazer uma obra de um médico e muita coisa, cara, mudando. Ele não tinha tempo e eu fui fazendo, cara, depois de anos. No final das minhas contas lá deu quase 20 mil reais de ajuste. E ele falou, não, absurdo. Mas foi tanta coisa que ele pediu, era pra eu ter em cada momento parado ali e falado, olha, vai te custar mais 1.000. Que é o que tem os irmãos da obra lá nos Estados Unidos. Você falou que gosta de assistir programa? Isso, você aprende muito com esse programa. Aprendo. Eles vão lá e falam, olha, você quer fazer isso? Mais $1.000. Quer fazer isso? Mais tanto. Isso. E o cara fala, não, vai. Então, exatamente. Por isso que eu acho que às vezes tem a cultura de o cara falar assim, olha, eu tenho 100 mil para gastar. Eu acho que o cara podia fazer uma comparação, por exemplo, é o seguinte, o cara chama aí um preiteiro, uma construtora, e fala, olha, eu tenho 100 mil para gastar. O que você me faz com esses 100 mil? Eu faço a garagem, a cozinha, o telhado. Chamou outro cara e falou, eu tenho 100 mil para gastar. O que você me faz com esses 100 mil? Eu faço a garagem, a cozinha, o telhado, você já fez e faço 3. a varanda. Entendeu? Faço a varanda também nesse valor. Aí você ia comparar o que o cara consegue fazer de serviço, não questão de valor. Porque às vezes o cara fica brigando pela questão, o cara falou que era 100, outro falou que era 50, outro falou que era 20, e fica meio vendice. Sim. Né? Ele pode falar também, com esses 100 mil, você sabe qual produto utilizar. Porque você pode colocar um porcelanato de 100 reais
Exatamente. 150 vai e um de 300. É. Então, Essa é uma outra questão também, que eu acho bacana que o pessoal devia entender um pouco mais. Porque existe diferença muito grande. Você pega um material para outro e vai modificando durante o projeto, durante a obra, cara, o custo diferente é demais. totalmente. Entendeu? E aí, às vezes, você fica aquele negócio assim, igual você falou, você tá com aquela expectativa de atender o cliente, então você faz. Só que depois você fica. Depois no meio, você perde fôlego durante a obra. Pega o fulano de obra e você fica com essa Dívida, né? situação meio chata, né? Sim, Porque aí você tem que tratar com o cliente a diferença. O cliente pode aceitar, falar assim, não, legal, gostei que você fez a atitude. Ou pode falar assim, não, não gostei, e agora? Então, eu acho que o setor, ele precisa dar uma reeducada. Eu acho que é legal. sim. Por isso que eu, assim, eu acho que o podcast, nesse sentido, ele ajuda bastante o pessoal a divulgar isso, entendendo como é que esse processo funciona. Entendeu? Sim, sim. E principalmente essa galera nova, né? Porque você teve ali toda aquela bagagem, Sim, né? Você entrou lá no público, né? sim. E depois você caiu no privado, depois você se tornou empreendedor. Você teve uma bagagem. Agora Exato. você tem uma galera muito grande se formando aí e fica perdido, cara. Eu vejo muito, eu atendo grandes construtoras e vejo muitos engenheiros recém-formado cair na obra lá, o cara não sabe o que é um tijolo, É verdade. não sabe o que é um bloco, cara. Ele tá lá assim, eu falo, meu Deus, não é possível que Não esse tem a cara prática, estudou né? 4 ou 5 anos lá Não tem a e prática. não tem, mas Ó, eu eles... tinha um professor muito bom, ele falava pra mim assim, ó, quando eu tava fazendo tecnificações. Ele falou assim, quando chegar na obra, cola no mestre. Tudo que ele falava, você aprende. É, Então, ele não passava essa ideia de assim, você é melhor que o cara ou você tal. Não, ele falava o seguinte, você vai entrar do zero, vai lá aprender. você vai aprender. Então, eu sempre usei isso. Quando eu chegava em obra, qualquer obra ou setor que eu trabalhei, pegava as pessoas que eram mais experientes ali e você fica junto, você vai aprendendo com ela, vai ouvindo, ela pergunta o que elas acham, fala, ó, deixa eu ver isso aqui, o que você acha, né? Eu acho que é assim que o pessoal vai desenvolvendo, aprendendo, desenvolvendo, melhorando, entendeu? O que você falou é interessante e eu meio que aprendi isso na prática, É, né? Eu sempre ouço muito o mestre, né? O mestre realmente, ele é o mestre, né, cara? Ele exato, realmente entende, ele dá aula para engenheiro recém-formado, né? Então, o exato. cara normalmente tem muitos anos ali na obra, né, para ele se tornar um mestre. E é interessante, cara, é uma boa dica que você deu. Sim. Além dessa questão de se aprender a parte técnica, de execução mesmo com o mestre, é questão de vida, né? Geralmente a pessoa mais velha, ela tem mais experiência, né? Sim, Naquele setor que você está trabalhando, ela vai ter mais bagagem de vida para te falar, ó, já passei por isso aí e tal. exatamente, né? Tipo a primeira concretagem, né? Pô, o cara fica nervoso, né? Cara, não sabe nem por... É uma responsa, né? Como é que você vai fazer a primeira concretagem, primeiro escoramento que você faz da laje? Como é que eu faço isso e tal? Então, esse pessoal que é mais experiente, eles ensinam demais, ensinam muito. Tem que valorizar bastante isso. Sim, com certeza. Outra coisa que eu acho legal também, o pessoal, é ter a mente aberta para novos sistemas. Igual, eu vi essa questão do João do ICF aí, eu acho muito bacana. Você gostou? Gostei muito. Hoje em dia você tem um recurso para você construir demais. Steel frame, drywall, cada coisa que você vai fazer numa casa, você tem uma opção de usar um certo tipo de material. Cara, então esse tipo tá aberto também, acho muito bacana. Aberto a novos sistemas. Esse sistema da ICF é algo inovador mesmo, né? Sistema construtivo. Porque se for há 30 anos atrás a gente falar que ia construir uma casa e ia utilizar isopor, o cara fala, você tá maluco. Não funciona, né? É, Então, mas é uma coisa muito boa. Eu por exemplo, estou fazendo uma casa agora que eu usei, já tem uma estrutura de madeira lá, e eu usei a parte externa das paredes, placa de cimentícia. E a parte interna, isopor. Do isopor não, drywall, né? E um fechamento de vidro lá. é, é, Acabou é, sendo uma construção mista, né? é mista, né? Então eu acho legal você conseguir utilizar. Conhecimento técnico, é legal assim, o conhecimento técnico com a teoria da faculdade, ele te ajuda a você ter opções de você escolher o que você vai usar. Entendeu? Eu acho muito bacana. Você já chegou a pesquisar o que significa a palavra engenharia no dicionário? Não, nunca pesquisei. Muito bacana, cara. Fala aqui, a palavra nasce do seguinte, fala de engenharia, vem de engenho, engenhosidade. É a pessoa que ela usa a criatividade com o conhecimento dela para resolver problemas. Cara, então encaixa certinho com uma coisa. Então o cara que gosta desse setor,
ele tem que entender que é o seguinte, o que ele vai aprender com a bagagem que ele vai adquirir, ele vai estar mais habilitado com o tempo para resolver problemas que vai surgir novos. Sim. Porque você sabe que o empreendedor e o engenheiro é um cara que ele é o resolvedor de problema, né? O cara tem que Exatamente. gostar de resolver problema, porque ele tá o tempo todo resolvendo algum problema ali, alguma situação. Acho muito, muito bom. Sim. Uma área que eu gosto muito. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É o que você falou, né? Um engenho ali. Então ele vai resolver ali, né? Um problema e realmente, né? São um problema. A obra é todo dia um problema novo, né? Todo dia problema novo. Todo dia. E eu acho que é isso que faz a gente gostar tanto. Por Sim. quê? Você chega, não é aquela que você falou que o cara passa tantos anos fazendo a mesma coisa. Você chega numa obra, é uma coisa dinâmica, cara. Eu já passei 12 horas dentro de um canteiro de obra e você não viu o tempo passar. É. Porque você vai Boa. resolvendo um problema aqui, você vai outro ali, e as É. coisas vão acontecendo, né? E hoje, se eu ficar. Hoje eu já vivo menos em obra, mas às vezes eu fico um tempinho sem ir numa obra e falo, meu, eu preciso ir numa obra. Matar a saudade. Eu preciso entrar numa obra, cara. E você pisa ali no barro, você olha e fala assim. É realmente pra quem gosta mesmo, né? É. O cara que tá se formando hoje, que ele tem que fazer a seguinte pergunta. Ele gosta de obra, ou às vezes ele não é muito chegado. Às vezes é porque assim, ó, tem o cara que ele fez porque ele gosta mesmo. Tem o cara que ele fez porque às vezes é uma moda, tal, alguém indicou que ele tal. E aí não adianta, você vai jogar ele dentro de uma obra, ele não vai gostar. Às vezes ele vai cair pra parte de projeto, vai cair pro escritório, fazer alguma coisa assim, né? Mas o cara que ele é de campo, ele não quer ter nenhum dia igual ao outro. Não. Então, cada dia é uma coisa diferente. Eu acho que isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte. Você não fica na mesmice, né? Não. Então, e o setor é muito bom. Sim. E se ganha dinheiro, hein? Ganha, né? Dá pra ganhar dinheiro. É um setor que a construção civil não vai acabar, né? Não. Então, e a gente passa, por exemplo, nós estamos em São Paulo, né? São Paulo, Alphaville aqui, é um canteiro de obras, cara. Então, por onde você passa, você vê obras, você vê prédio subindo. E hoje a gente fala muito em até a mão de obra está escassa, né? Muito. Mão de obra escassa. Mas mesmo assim, mesmo com essa mão de obra escassa, existem grandes oportunidades para você fazer muita grana nesse mercado. Então, você sabe que o setor da construção civil, ele emprega demais e ele, eu acho que é a principal porta de entrada para aquela pessoa que às vezes não tem uma qualificação específica, né? Porque você pega, por exemplo, assim, qualquer pessoa hoje em dia pode ser ajudante de obra. Sim. Ele entra como ajudante, aí o cara hoje está como ajudante, se ele for uma pessoa interessada mesmo, daqui a pouco ele virou um pedreiro, né? Ou ele pode, de repente, fazer um curso de elétrico e virar eletricista. Pode o cara se formar um pouco melhor, se qualificar, virar encanador. Então, eu acho que é um setor muito, muito grande, que precisaria muito mais incentivo, de uma forma geral. Sim, mas a gente tá criando esse movimento justamente para isso, né? Para fazer a galera se conectar mesmo. Você teve a oportunidade de estar conosco lá no Conecta Constru. Sim. Então, assim, você está em um ambiente onde várias pessoas ao seu lado está respirando no dia a dia a mesma coisa, o mesmo ar que você, isso incentiva, né? Incentiva a quem não tem resultado, ver pessoas tendo resultado, acreditar um pouco mais, né? E realmente... Você sabe que a primeira vez que eu vi a questão do Conecta, o que me chamou a atenção exatamente foi essa questão de você... desse movimento mesmo, de você interligar todas as pessoas. E é uma coisa que foi específica, pensada em questão de construção. Isso que me chamou a atenção. Eu falei, pô, aí eu já vinha com esse sentimento de falar assim, pô, eu preciso fazer algo mais, né? Preciso de mudar alguma coisa. Então foi aí o primeiro momento que eu pensei, pô, quando eu vi a questão do Conecta, eu falei, pô, vou participar. Vou participar. Porque você tá ali, você tá no dia a dia respirando aquilo, mas ao mesmo tempo você tá desconectado, né? Exatamente. Tem um monte de pessoas perto de você também no mesmo caminho, mas você não conhece. Exatamente. Né? Então... Porque aí o setor da construção civil, você tem ali o cara que é o serralheiro, o cara que é do mármore, o rapaz que é do vidro, o cara que é o telhadista. Gesseiro, pintor. Você não adianta, você não faz tudo sozinho, né? Ninguém faz. Não. Você precisa dessas pessoas junto, né? Então, pô, é um movimento incrível. Muito bom, muito bacana mesmo. Sim. Bacana. E a ideia realmente é essa, né? A gente se conectar, se ajudar, né? Crescer, todo mundo crescer. Às vezes você tá ali, você precisa de uma mão de obra, tem um parceiro seu que faz algo, Exato. tá ali do seu lado, pode te atender, pode te Sim. ajudar.
você também pode oferecer um serviço que a pessoa que está ali perto de você está precisando, né? Então, essa é a nossa ideia lá de fazer essas conexões. E hoje então, você está nesses 3 segmentos. E você atende São Paulo, estado de São Paulo, interior, fora de São Paulo? Como que tá a Cara, empresa? a obra que eu fiz mais longe até hoje foi João Pessoa. Nossa, longe, hein? Trabalhei numa Aqui em São UBS. Paulo, você fazer obra lá. Fiz uma. Não, você viaja lá, fica lá 15, 20 dias e volta, né? Ah, mais uma Mas a obra. maioria das minhas obras é São Paulo. Já fiz obra em Araxá, em Minas. Uma ressonância lá que a gente instalou, acho que para Siemens. Obra em Piracicaba, Sorocaba. Mas hoje a maioria das nossas obras é São Paulo São mesmo. Paulo, capital, né? Exatamente. E o depósito de construção atende próximo ali do bairro, ou atende outros lugares? Como que é? Atende a maioria do pessoal da região da Penha e Grande São Paulo, de certa forma, né? A gente atende alguns clientes que é online, então algumas coisas a gente consegue atender. Entregar, né? Entregar em São Paulo, né? O principal função é usa em obra, né? Nas nossas obras mesmo. Mas acaba atendendo os clientes da região da Penha, Zona Leste ali, uma parte do pessoal de Guarulhos, da região também. E tá indo até que bem, não posso reclamar, não. Legal, eu fui lá, eu conheci. Agora eu quero entrar no ramo de construção de casa para vender. Construção e Bom, venda. bom. Esse é um segmento Esse é o bom. planejamento pro ano que vem, 2025. Então, porque você já não vai pagar o material o mesmo preço. Que Sim. uma pessoa que vai construir uma casa ali vai vou comprar um terreno e construir. Você já tem o material mais barato. Sim. Você já tem a mão de obra mais barata do que alguém que vai te contratar, né? Sim. Então, o seu lucro vai ser muito maior. É A uma. ideia é. Eu tenho muita vontade de ir delegando para algumas pessoas cada etapa, né? A ideia minha era o seguinte: hoje em dia eu tenho uma pessoa que cuida do depósito, mas a ideia minha é deixar uma pessoa que cuidasse dessa parte de solar e uma pessoa que cuidasse, me ajudasse com essa parte de execução de obra. E eu ficasse na coordenação, né? Então, estamos tentando caminhar para isso, mas aí tem essa dificuldade, né? Achar pessoas que queiram assumir esse compromisso de dizer, não, eu vou tocar isso aqui. Eu vou começar pequeno até isso aqui crescer e eu vou para frente junto, né? Hoje em dia tem muita jovem que falta essa vontade, esse incentivo. É o que a gente tava falando nos bastidores, né? Essa geração nova. Às vezes eu fico me perguntando quem é o culpado? Quem é o culpado, né? Eu fui em uma imersão de um coach, né? Sim. E ele fala muito assim, a visão dele é legal, tá? Não tô falando que é certo ou errado, mas eu achei interessante. Ele fala que os grandes culpados são os pais dessa geração. Por quê? Os nossos pais já tinham aquela criação mais rígida. E aí essa criação mais rígida fez homens mais fortes. E aí a gente acabou talvez deixando amolecendo um pouco. E aí criou filhos mais fracos. E aí vai indo uma coisa vai puxando a outra, cara. Mas eu achei que fazia muito sentido isso. Eu acho que faz sentido também. Minha mãe não era do tipo de ficar lisando, não. Então. Ela falava, se vira. A minha Tô com também. problema não sei o quê, se vira. Se vira. Hoje eu acordei, tô com dor de cabeça, acho que não vou pra escola. Vai sim. Então, hoje em dia não. Hoje em dia o filho fala assim, mãe, não tô bem. Fica em casa. Então. Eu mesmo, pai de menina, você fica meio... Mas eu acho que faz muito sentido. Minha mãe era brava, cara. Eu aprontava, moleque apanhava mesmo. Hoje em dia, as pessoas não... Eu acho que outra coisa, a pessoa que veio, quando ela veio quando ela veio do simples, né? Quando ela veio uma pessoa que nasceu na dificuldade, ela veio do simples, teve que batalhar, correr atrás. Primeiro, o cara, por exemplo, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, né? Então, o cara que veio de cedo, que ele teve que correr atrás para comprar ali um tênis que ele queria, uma camisa que ele queria, ele aprendeu que ele tem que correr atrás das coisas. Tem que se virar. E eu acho que essa questão da geração é verdade. Você, hoje em dia, muitas vezes tem o seu filho, se tem uma condição melhor, você já vai dar isso pra ele. Você dá um conforto a mais que você não teve, né? Exato. E aí, pessoal, então, eu acho que, consequentemente, você cria tal. Pra você colocar essa mentalidade, você tem que correr atrás, é difícil. Você tem que prestar muita atenção. Tem que ser firme, tem que ser firme e aí tem que realmente mudar a mentalidade pra você... Aí o que acontece? Um jovem que tem essa mentalidade hoje, ele se destaca. Né? Todo mundo quer. Essa questão de você, às vezes, falar assim, mas tem X pessoa desempregada, né? Mudaria se o pessoal tivesse uma mentalidade um pouco mais dedicada nessa questão de se empenhar. Porque eu tenho certeza, por exemplo, se eu tivesse
Aí é uma questão também, outras questões de imposto e tal. Mas se tivesse um incentivo, eu adoraria contratar mais 2, 3. Colocar lá para ajudar em alguns trabalhos que eu acho necessário, entendeu? Só que hoje em dia você tem uma dificuldade tremenda. Primeiro você tem uma dificuldade burocrática. Então você tem um imposto que você paga que, cara, praticamente ele consome todo o seu lucro hoje em dia. E você tem uma dificuldade que é achar alguém que realmente queira ocupar aquilo ali, né? Que realmente queira fazer. Então aí o empresário ele não fica incentivado a contratar ninguém, ele contrata só aquele que é realmente necessário, né? Sim, Entendeu? sim. Eu acho que isso é uma dificuldade. Isso, falta incentivo, né? Falta incentivo. Vamos ver agora aí algumas propostas novas aí. É algo que o Brasil ainda está caminhando aí para a evolução no que diz respeito a trabalhistas, etc e tal, né? Mas eu acho que tem um futuro bom pela frente aí, Eu acho que tem também. Vamos ver o que acontece. no nosso segmento. É, Bom, Eugênio, a gente está com o nosso tempo curto aqui, então gostaria de agradecer aí a oportunidade de você ter vindo aí, batido esse papo com a gente. É realmente uma aula aí de empreendedorismo, né? Você começou, a gente pode dizer que você começou do zero, né? sim. Então você teve ali o primeiro emprego e abriu a primeira empresa, estudou, né? Se capacitou, depois abriu a segunda empresa, a terceira e eu tenho certeza que não vai parar por aí. Agora se torna um pouco mais fácil, né, do que a primeira, né? Sim. Já Porque tá calejado, né? já tá calejado. E gostaria de te agradecer e deixar aí uma mensagem aí para, de repente, alguém que tá iniciando agora. Acho que você já falou um pouco, mas que conselho você daria aí para essa galera jovem aí para que quer empreender mesmo, né? Como nós somos empreendedores. Daria conselho pra pessoa ter coragem, se dedicar, se empenhar, saber que não vai ser fácil. Você vai ter que acordar cedo, dormir tarde, trabalhar no sábado, domingo, no feriado, mas vale a pena e vai dar uma satisfação muito grande. Por isso, empenhe-se. É isso aí. Empenhe-se. Essa é a palavra. Exatamente. Eugênio, obrigado por tudo mais uma vez. E espero aí que a gente possa ter contribuído aí para essa galera aí que quer empreender na construção civil, ter realmente um incentivo a mais para entrar no segmento, que é um segmento bastante próspero. Com certeza. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado.